Lira e hoje eu estou aqui para fazer um convite para vocês, para a gente desvendar um pouco os mistérios da parada de mão, da invertida, da bananeira, do que você achar melhor chamar, desse equilíbrio que a gente faz apenas com as mãos. Vou me apresentar, eu tenho 32 anos, eu comecei as minhas artes de movimentação pelo parkour, eu sou praticante de parkour há 13 anos já. Conheci o circo há pouco tempo, há pouco mais de 5 anos, eu sou praticante das artes circenses, mas desde sempre eu gosto de praticar a parada de mão, gosto de ficar de cabeça para baixo, gosto de fazer as minhas maluquices. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês isso. Quais são os benefícios, quais são os maiores medos e como treinar de uma forma segura, sem que a gente se machuque, sem que a gente crie alguns traumas e que fique uma prática mais prazerosa. A parada de mão, ela traz muitos benefícios para o nosso corpo. A gente fica muito tempo de pé, muito tempo sentado, muito tempo às vezes com a postura errada. E a parada de mão, ela traz toda essa consciência para o nosso corpo. Essa consciência de postura, essa consciência de estar presente naquele momento. Além de outros benefícios biológicos também, como uma melhor oxigenação do cérebro, uma melhor coordenação motora e uma ajuda infinita na nossa psicomotricidade. Tá? Existem vários tipos de parada de mão. Tem a parada de mão do circo, tem a parada de mão da ginástica, tem a parada de mão do parkour, tem a parada de mão do break. Cada uma delas tem as suas características. Não existe certo ou errado, existe o que você quer para você naquele momento. O legal da gente fazer várias pesquisas é que cada uma delas traz os seus benefícios próprios, as suas peculiaridades. E como a gente está trabalhando o corpo, nada melhor do que ter um leque de oportunidades e de diversidades para a gente poder trabalhar. Hoje eu vou passar um pouquinho não vou falar que eu vou passar um pouco de cada uma delas, mas eu vou passar uma noção de como ficar equilibrando só com as mãos, e aí vocês vão trilhando o caminho de vocês no que vocês acharem melhor. Vamos lá? Bom, vamos começar com o aquecimento e eu vou falar um pouquinho das importâncias do aquecimento. Qualquer prática que a gente for começar, é sempre legal já estar com o corpo ativo. O aquecimento basicamente é isso, é você ativar o corpo para o que você vai fazer. Existem aquecimentos diferentes para práticas diferentes. Se a gente vai fazer uma corrida, se a gente vai jogar uma bola, se a gente vai fazer uma natação, qualquer coisa, existem os aquecimentos específicos, porque são partes do corpo que nós estamos trabalhando. Para a parada de mão, para um treino completo de parada de mão, a gente teria que aquecer basicamente o corpo inteiro. Como a nossa técnica que nós vamos praticar hoje não vai envolver de fato a parada de mão, eu vou fazer um aquecimento mais voltado para as partes do corpo que a gente vai precisar estar com elas ativas para a gente poder trabalhar sem que a gente sofra nenhuma lesão ou alguns desgaste prematuro do corpo. Belezinha? Então, basicamente o que a gente vai precisar? Um tapetinho de yoga, pode ser um colchonete, pode ser um tatame, se você já estiver num lugar que tem um tapete, qualquer coisa para você não ficar diretamente no chão, tá? Só isso, a gente não vai precisar de bloquinho para fazer alongamento, nessa agora a gente também não vai precisar de elástico nem nada, só alguma coisa para forrar o chão, para a gente não ficar diretamente no chão, beleza? Então, vamos começar se posicionando de frente para o tapetinho. Eu vou fazer um aquecimento que a gente vai fazer movimentações contínuas, e nessas movimentações contínuas a gente já vai preparar pescoço, ombro, abdômen e quadril. A gente vai ficar em 4 apoios. Eu vou relaxar a minha coluna, olho lá para cima, volta, olha para o umbigo, faz uma corcundinha com as costas, vai de novo, olha lá para cima, volta, faz uma corcundinha com as costas, olha lá para cima,
Mais uma vez. A gente vai avançar o ombro para frente das mãos sem deixar o quadril cair. O quadril continua aqui em cima. A gente avança, volta, senta nos tornozelos, estica a mão, tenta pegar o tapetinho lá na frente, ó. Relaxa a cabeça. Volta. Avança de novo. Não deixa o quadril cair. Senta. Estica a mão lá na frente, tenta pegar lá a ponta do tapetinho. Relaxa. Vai mais pra frente um pouquinho. Volta. Estica, 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 estica. Volta. Agora a gente vai avançar e vai ficar um pouco aqui. Tenta deixar o pescoço neutro, não precisa ficar olhando para frente. Volta, senta, relaxa um pouquinho os punhos. Coloca as pontas do pé, levanta o quadril. Se ajeita no tapetinho. Vai lá atrás. Alonga os ombros. Vai lá na frente. Arruma o pé. Não encosta o peito no chão. Segura um pouquinho. Põe o peito no chão. Olha lá pra frente. A gente vai voltar e vai repetir esse de novo. Põe os pés lá atrás. Olha lá pro umbigo. Alonga o ombro. Vai lá pra frente. Não encosta o peito no chão. Fica, 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 fica. Agacha. Olha lá pra frente. Mais uma vez. Alonga bem os ombros. Se eu não conseguir ficar nessa postura com a perna esticada, pode flexionar um pouco. Vai lá na frente. Segura, 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 segura. Encosta o peito no chão. Olha lá pra frente. Aqui a gente vai olhar pra baixo. Olhar pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Para baixo, para cima. Volta para o meio. Posiciona os pés lá atrás. Vem voltando. Eu vou posicionar as minhas mãos. Eu posso dar um pulo ou eu posso vir caminhando, ó. Posso vir caminhando ou eu posso já dar um pulinho. Põe as mãos para frente e senta no tapetinho. Agora a gente vai deitar bem devagar, sem o auxílio das mãos. A gente começa deitando pelo umbigo, não pelas costas, tá? Então eu venho fechando o corpo numa bolinha, vou indo para trás bem devagar, segura o corpo, não deixa o corpo despencar, tá? Vai indo bem devagar, não tira os pés do chão. Vai, 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 segura o máximo que der. Aí encosta. Encostou as costas. A mão vai lá atrás, o pé vem enrolando. Encosta os pés nas mãos. Se eu não conseguir encostar os pés nas mãos, vai até onde conseguir. Vem voltando devagar. Vértebra por vértebra. Encostou o quadril, as mãos vêm para a lateral do corpo e eu venho subindo e fico aqui no equilíbrio de bumbum. Os pés vão para o chão e a gente vai de novo. Segura, 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 não deixa despencar.
desenrolando. O joelho vai bem perto do peito, vértebra por vértebra. Encostou o quadril, a mão vem para a lateral e a gente sobe. Vamos mais uma vez, sempre tentando fazer sem dar tranco, tá? Vai descendo devagar, desce, 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 desce. A mão vai lá atrás. Enrola, 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 enrola. Toca os pés. Volta, 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 volta. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. E a gente entra no equilíbrio. Beleza? Bom, o gostoso desse aquecimento é que, como ele é dinâmico, você consegue aquecer o corpo inteiro de uma forma mais fluida. Vamos para as nossas invertidas agora? Bom, pessoal, agora a gente vai passar um pouco para a parte técnica. Eu separei em 3 partes. Uma parte vai ser um pouco mais simples, que a gente vai fazer, que vai ser um escapes para paradas que a gente faz de cabeça, né? 3 apoios, as invertidas. A segunda parte a gente já vai fazer realmente de pé, que é uma saída na estrela, que a gente usa bastante. E a terceira parte, que é um pouco mais complexa, que a gente vai fazer uma descida na ponte, tá? Não gosto muito de usar essa parte por conta da técnica que ela exige, mas eu gosto de passar porque se a pessoa tiver já uma ponte e souber fazer esse escape, ele também em alguns momentos ele é válido. Beleza? Então, vamos pelo primeiro. O que a gente vai precisar entender aqui? A postura que a gente precisa fazer para o nosso corpo rolar sem que a gente se machuque é fechar o nosso corpo como se ele fosse um casulo. Na maioria das vezes a gente pensa em abrir o corpo para buscar o equilíbrio, mas necessariamente a gente não precisa fazer isso quando a gente está em queda. A gente tem que se fechar, tá? Então, vamos lá. Paradinha de 3 apoios. Esse vai ser o escape que a gente vai fazer. Para a gente chegar lá, sem que a gente se machuque, a gente vai começar primeiro aprendendo só a cambalhota. Os princípios básicos da cambalhota são queixo no peito e o bumbum fechadinho e a coluna também. Então o que a gente vai fazer? Coloca as 2 mãos no tapetinho, põe a cabeça, tira o joelho do chão e deixa o corpo rolar como se fosse uma bolinha mesmo. A gente não pode ter o receio de deixar o corpo rolar. Quanto mais a gente segura o corpo, mais a gente se machuca. Por exemplo, se eu vou fazer a cambalhota, em vez de eu fechar o corpo, eu expandir, eu não vou rolar, eu vou bater as costas no chão. Se você tiver com receio, pede ajuda para alguém para te auxiliar no quadril, para o movimento ser um pouco mais leve, para você sentir mais o movimento. E também pode ser usado um colchão, para nas primeiras vezes que você for rolar, você não chegar a bater as costas, tá? Vamos lá mais uma vez, ó. Tô de joelhos, mão, põe a cabeça. Por que eu tô colocando a cabeça? Numa cambalhota de frente, o correto não é colocar a cabeça, já é colocar essa parte aqui das costas. Só que a gente não vai estar fazendo uma cambalhota, a gente está fazendo uma parada de cabeça. Então, você vai estar com a cabeça no chão, não tem como. Então, mãos, cabeça. Tira o joelho, eu vou caminhar com os meus pés para perto da minha cabeça, ó. Meu bumbum ele já vai passando. Queixo no peito, eu fico aqui fechado o tempo todo. Sempre quando eu terminar a cambalhota, é importante que o joelho
esteja nessa posição. Eu não posso terminar a cambalhota com os pés assim, com as pernas assim. Porque isso significa que você abriu o corpo no meio da cambalhota. Então quando você estiver terminando ela, você vai bater o pé no chão. Se as pernas já estão assim, provavelmente a sua coluna e a sua lombar, eles vão estar assim também. E você vai bater no chão. Tem que estar tudo fechadinho para a gente poder rolar, ao invés de cair. Beleza? Mais uma vez. Joelhos. Coloque as mãos. Tira os joelhos do chão. Caminha. Tudo fechadinho, sempre olhando para frente. Essa ela é um pouco mais simples, mas ela também dá para ser usada quando a gente estiver fazendo uma parada de mão em pé, não de pé, né? Mas a parada de mão sem a cabeça. Ela precisa um pouco mais de técnica, porque a gente precisa fazer o desequilíbrio, encolher os braços e rolar. Mas é super possível também. Vamos agora para as paradas de mão de fato? Bom, pessoal, vou passar agora algumas técnicas para a gente fazer uma saída que a gente chama de saída na estrela, que ela é muito importante para a parada de mão. É uma das saídas mais utilizadas e ela, quando a gente começa a aprender ela, a nossa evolução para o treino de parada de mão, ele dá um salto muito grande. Por quê? A gente perde o medo de se jogar na parada de mão sozinho. Então essa possibilidade de você poder treinar sozinho, tendo a confiança de que você não vai cair, facilita muito os treinos. Isso melhora muito a sua evolução, tá? Então é legal a gente estar num lugar mais seguro agora, com um pouco mais de espaço, de preferencialmente uma grama ou algum lugar, se você estiver treinando numa academia, que tem alguns colchões, porque daí a gente consegue já evitar algumas quedas que podem acontecer, tá bom? Mas se a gente estiver no ambiente de grama assim, super dá. O que a gente vai fazer? Tô partindo do pressuposto que vocês já fazem um pouco de parada de mão, por isso eu não vou focar muito nas técnicas de entrada da parada de mão, de como a gente lança as pernas e tudo mais. Eu vou focar mais nas saídas, ok? Então, basicamente, vou fazer o lançamento da parada e vou voltar para onde eu tô. Mãos para cima, coloca o pé, joga, troca e volta. Vocês perceberam que eu fiz a troca das pernas? Eu entrei com a direita, voltei com a esquerda. Não necessariamente precisa ser assim, mas para esse começo facilita um pouco. Então, se eu entrei com a direita, eu vou aterrissar com a esquerda. Beleza? O que a gente vai fazer? Eu estou voltando com a perna no mesmo ponto e na mesma linha que eu estou entrando com as mãos. A gente vai começar a abrir esse ângulo e eu vou começar a cair com as pernas um pouco mais afastadas, até chegar o máximo possível nas linhas das minhas mãos. Por exemplo, eu já caí mais na diagonal. Eu vou cada vez mais abrindo essa distância. Obviamente que ela não vai ser tão rápida assim. Vai ser gradativo. Eu vou um pouquinho a cada vez que eu sentir mais confiança, até eu ficar na linha das minhas mãos. Por isso que a gente chama de saída da estrela, porque eu faço uma estrela para terminar o movimento. O que eu vou fazer agora? Vou pedir ajuda dos nossos universitários para demonstrar como é que a gente progride um pouco mais para eu conseguir passar a linha das minhas mãos.
aqui eu já passei a linha das minhas mãos. Como é que a gente faz isso? Nossa, universitário. Você joga a parada de mão. O que ela vai fazer? Ela vai jogar a parada de mão, vai ficar na parada, eu vou guiar o quadril dela para ela sair na estrela, avançando a linha das mãos dela. Entra na parada de mão, abre uma perna e desce. Tá? Vai, tá. Com esse auxílio no quadril, eu consigo deixar o movimento dela para ela mais leve. Então ela consegue entender o que o corpo dela está fazendo. Vamos mais uma vez? Toda saída ela está avançando a linha das mãos dela. Com essa ajuda, a gente vai ganhando a consciência do que o corpo precisa fazer e vai aos poucos criando confiança para fazer sozinho. Uma coisa muito importante é nas pernas. Eu tenho que pensar que uma perna vai ficar para cima e a outra perna quer ir para o chão. Eu não posso descer as duas pernas ao mesmo tempo, porque quando eu desço as duas pernas ao mesmo tempo, eu acabo trazendo o meu quadril para baixo. E aí eu tiro ele da linha das minhas mãos. Então, eu sempre vou pensar que uma perna quer ir para o chão e a outra perna continua lá em cima, ó. Isso faz com que a descida seja muito mais leve também. Porque se eu desço as duas pernas ao mesmo tempo, eu trago o meu quadril junto. É aí onde eu despenco. Nesse caso, a gente fez com o auxílio de alguma pessoa ajudando. Mas também dá para treinar sozinho. Só que daí a gente ia precisar de uma parede. Vou mostrar para vocês também como é que a gente treina esse sozinho com o auxílio da parede. Bom, pessoal, a gente pode fazer essa saída na estrela também com o auxílio da parede. Dá para fazer ela com ajuda também. Eu recomendo também alguém estar ajudando, orientando, pelo menos no começo, para trazer um pouco mais de segurança. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a parede para ficar mais tempo na parada de mão, para já sentir o corpo de cabeça para baixo. E a gente vai fazer a saída do mesmo jeito que a gente fez da outra. Então, para eu entrar na parada de mão, fico um pouco mais longe da parede, coloco as mãos na frente, ponho o pé, vou caminhar um pouco em direção à parede e vou afastar as pernas. Eu vou pensar que uma perna vai sair e vai para o chão. No começo pode ser um pouco difícil tirar uma das pernas da parede, mas é legal também porque daí a gente já vai ganhando essa consciência do quadril, de como ele se movimenta para fazer a parada de mão. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. As mãos vão um pouco mais longe, coloca o pé na parede, aproxima um pouco da parede, afasta os pés, tira o pé da parede e cai na estrela. Pensando na estrela, a gente pensa muito no posicionamento das mãos, tá? Então, respeita bem o posicionamento das mãos. Não precisa se preocupar muito em ter que ficar trocando elas de posição. É só realmente fazer o giro do corpo e deixar o movimento acontecer. Sempre pensando, uma perna vai primeiro, a outra fica lá em cima, para não descer o quadril com tudo. Outra coisa que a gente vai aprimorando é a distância que o meu corpo fica da parede. No começo, a gente pode ficar com as mãos mais afastadas da parede. A gente vai ganhando mais confiança, a gente vai se aproximando da parede.
Então, se antes eu estava com as mãos aqui, eu vou ganhando mais confiança, eu fico com as mãos aqui, tá? Escala, fica mais perto da parede, afasta as pernas, tira o pé da parede e deixa o corpo cair. Uma coisa que a gente não pode fazer nunca: flexionar os braços. Eu sempre estou com os braços esticados o tempo todo. A movimentação acontece com o meu tronco e não com os meus braços, tá? Ó, mais uma vez. Escala, afasta as pernas, deixa os braços retos, tira a perna da parede, o tronco desce. Por quê? Se eu deixo os braços sempre retos, esticados, eu garanto essa distância da minha cabeça do chão, porque a minha cabeça não pode bater no chão. Então, o que garante isso são os meus braços. Eles estando esticados, eu não bato a cabeça no chão. Se eu dobro eles, eu vou bater a cabeça no chão. Beleza? Eu quero mostrar esse mesmo movimento, só que agora auxiliando uma pessoa. Vou chamar mais uma vez a nossa estagiária. Ela vai montar a parada de mão do jeito que eu fiz, e quem for auxiliar, auxilia também no quadril, orientando a movimentação para que essa movimentação seja mais leve. Pode montar a parede. Não, monta na parede mesmo. Isso, monta na parede. Você vai descer para sua esquerda, pode ser. Ela vai afastar as pernas, a pessoa vai entrar no quadril e vai auxiliar no movimento. Essa pegada no quadril é legal porque desacelera a pessoa. Ela não faz um movimento brusco, ela sempre faz um movimento controlado. Vamos mais uma vez? Sempre com ajuda. Não tenham medo de treinar com o auxílio de uma pessoa. Não tenham vergonha de pedir ajuda para alguém. Pra gente evoluir, a gente sempre tem que estar junto. Beleza? Bom, pessoal, um outro tipo de saída que também dá para fazer é a saída na ponte. Ela tem alguns probleminhas em relação à chegada dos pés ao chão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não tem uma ponte tão boa quanto a gente acha que tem, e essa repetição de movimento ao longo do tempo pode causar problemas para a nossa coluna, para a nossa lombar. Então, ó, vou explicar mais ou menos como seria uma saída na ponte ideal, tá? Entra na parada, desce, fecha o corpo. Vocês perceberam? Se vocês notaram, eu não tenho uma ponte, mas eu consegui cair com o corpo para frente. O que eu não posso fazer é cair com o corpo e o quadril bem em cima. Se eu não conseguir fazer essa aterrissagem de uma forma macia, se toda vez quando eu cair eu dar o tranco e dar esse tranco com a coluna, aos poucos eu vou machucando a minha lombar. Então o correto é, encostou o pé no chão, fecha o quadril. Se eu tiver com as duas mãos no chão, fica um pouco mais difícil de fazer isso. Eu colocar as mãos no chão e fechar o quadril. Por isso que, se eu for fazer essa queda na ponte, alivia o peso do corpo para um dos braços e deixa só um braço no chão, para que você consiga ter o alongamento do ombro para cair com os pés no chão e fechar o quadril. Ó, mais uma vez. Assim você garante que você vai ter uma longevidade nas suas práticas de parada de mão. Beleza? Bom, pessoal, no vídeo tudo é bonito, tudo é fácil, tudo é bem tranquilo de se fazer.
Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, não são aqueles 3 passos para você tirar um movimento, não é assim que funciona, né? A prática é completamente diferente. Então, respeitem os processos. Nada é rápido, nada é tão assim do dia para a noite. Tudo a gente galga, tudo a gente pratica, tudo a gente treina e demora um tempo sim pra gente conseguir. Não se assustem com o tempo. Quanto mais tempo vocês demorarem para fazer alguma coisa, não significa que vocês estão lentos ou que vocês não estão se dedicando tanto, mas significa que aquilo vai perdurar muito mais tempo na vida de vocês. Então, respeitem-se. Não tenham vergonha de pedir ajuda. A ajuda é muito importante, a gente precisa trabalhar junto. Esse trabalho em conjunto, ele dá um up muito grande nos treinos, facilita muito para a gente destravar movimentos, para a gente poder ter coragem de fazer coisas e avançar um pouquinho mais. E, bom, é isso. Respeitem os processos, não se joguem de cabeça, façam tudo com a responsabilidade e acho que é isso. Bom, pessoal, gostaria de agradecê-los aos guerreiros que ficaram até o final. Parada de mão realmente não é fácil, mas é com muita luta e suor que a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Gostaria de agradecer ao Espaço Casa Quintal, a Jéssica que nos disponibilizou esse espaço maravilhoso para a gente poder fazer essa prática de hoje. Gostaria muito de agradecer o Michael, que está aqui atrás das câmeras, que veio aqui nos salvar. A incrível Dona Heloísa, nossa produtora, que sem ela a gente não ia estar conseguindo, não ia ter escrito, não ia ter feito nada desse projeto. E eu gostaria de agradecer o PROAC, esse projeto, né? Ele é um projeto financiado pelo PROAC 39, é um fomenta a cultura aqui do estado de São Paulo. Então, um agradecimento geral a todos que estão nessa luta pela arte. É isso e obrigado. E vocês podem me encontrar no meu Instagram, Guilherme Lira, tá? Gui com H no final, _Lira. Beleza? Me segue lá.